Olá, família pisciana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes referente a agosto de 2026. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 5 casas. Após a análise destas 5 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico Leuviá, o anjo cabalístico de número 19, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como o mês de agosto para você. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você pisciano, um presente para você pisciana. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre recomendo que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes durante esse mês de agosto, agora no começo do mês e na segunda metade, para que você compreenda a vibração energética ao longo do mês. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos a carta da Roda da Fortuna. Então, a minha prioridade, casa 1, Roda da Fortuna. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar a essa energia da Roda da Fortuna, nós temos o 10 de paus. Na casa 3, as coisas que precisamos mudar ao longo do mês, nós temos um 7 de espadas. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre ti. Nós temos um 2 de paus. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos, na casa 5, como um resultado, um conselho, nós temos a carta do pendurado. Então, casa 1, a roda da fortuna. Casa 2, o 10 de paus. Casa 3, a energia do 7 de espadas. Na casa 4, as influências externas, nós temos o 2 de paus. E na casa 5, nessa perspectiva de conselho, energia futura, nós temos o pendurado. Bem, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo. Se possível, ripe aqui esse vídeo, deixe um comentário, a cidade, o local de onde você está assistindo a esse vídeo, porque em breve nós estaremos aqui sempre escolhendo um comentário e na próxima leitura, quem sabe, no final, eu não estarei lendo, o seu comentário. Bem, sobre a roda da fortuna, na casa da prioridade, nós temos uma serpente. Sobre o 10 de paus, na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa prioridade, nós temos o buquê. Na casa 3, as coisas que você precisa mudar, modificar, nós temos a carta da criança. Na casa 4, as influências externas benéficas, sobre o 2 de paus, nós temos o coração. E na casa 5, um conselho, um resultado, nós temos a energia dos livros. Bem, pisciano, pisciana, a prioridade ela será regida pela roda da fortuna. Aqui tem que ter um certo cuidado com a serpente, mas vamos entender um pouquinho, porque a serpente é a má intenção das outras pessoas para contigo. E a serpente também é uma energia de ascensão, ela tem 2 polos, a perspectiva do polo negativo, mas também tem uma energia positiva. Só que aqui tem que ter um certo cuidado. Os projetos, as metas, as intenções, elas têm que ser guardadas, vamos dizer assim, um pouco em silêncio. Porque o que essa outra pessoa não sabe, ela não corrói, ela não destrói, Ela não coloca aqui empecilhos ou energia densa sobre você.
Se você sentir durante o mês estafa mental, cansaço físico, algo sem explicação, aqui abaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar banhos de limpeza e purificação. Isso será benéfico para ti. Principalmente para você tirar essas formas, pensamentos negativas, externas, lançadas aqui das outras pessoas para contigo. Então, às vezes nós temos um projeto, uma meta, intenção, estamos tão empolgados nisso que acabamos falando, externando para as outras pessoas, algo ao qual nós não deveríamos. Então, a montanha russa aqui emocional, os altos e baixos da vida, representado pela roda da fortuna. Incertezas, mas dentro dessas incertezas há mudanças. Trabalhe em silêncio. E aqui você tem que observar um pouco mais os temas recorrentes, a repetição que vem acontecendo na sua vida. Então você está no centro de grandes mudanças, se sentindo aqui desnorteado, desnorteada com essas mudanças, fazendo perguntas sobre destino, livre-arbítrio, uma certa preocupação com o destino e com o caminho da vida, mas que você tem que entender justamente esta questão. O que aconteceu no passado não pode acontecer novamente no presente. Então, tem que quebrar essa roda da repetição sobre os aspectos negativos para que haja a ascensão, para que haja o crescimento pessoal. Na casa 2, o que está te impedindo de acessar essa energia da roda da fortuna é justamente as responsabilidades excessivas sobre os seus ombros. Além das demandas pessoais, também há outras demandas. Então tem que ter esse cuidado com essa perspectiva aqui das responsabilidades, porque ela tende a pesar sobre você. E aqui é o trabalho, a família, e, enfim, as obrigações externas e outras demandas acabam afetando também a nossa dinâmica amorosa, as nossas relações. Então, há aqui uma bagagem pesada, uma energia de opressão, onde há outras pessoas aqui dependendo diretamente de você. E às vezes você vai se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, incapaz de enfrentar uma pressão. Então, há um desafio, mas esse desafio é superar os teus próprios limites. Se alguns fardos aqui você assumiu por vontade própria, é óbvio que você pode soltar, através do diálogo, colocar, se expressar, falar e trazer a amorosidade para consigo. Então, você está aqui levando sobre os teus ombros muitas responsabilidades que não são suas. É hora de você soltar, porque isso te impede de fazer as mudanças. É como se algo tivesse aqui te segurando, te impedindo que você expanda, que você cresça. Então, cuidado aqui com as responsabilidades excessivas das outras pessoas sobre você. Na casa 3, as coisas que nós precisamos mudar ao longo do mês. O 7 de espadas está sob a energia da criança, pedindo para você elevar um pouco mais a sua vibração. Cuidado aqui com desentendimento, manipulação ou algum tipo de traição, porque isso vai exigir aqui cautela e atenção da sua parte. Você irá confrontar as mentiras, você irá avaliar a honestidade dentro da relação ou refletir sobre as suas próprias ações. Então, há aqui um processo de dissimulação e decepção. Então, alguém deixando de lado a honra. Até porque o 7 de espadas é energia de roubo, de traição, como se alguém estivesse aqui agindo justamente nessa sombra, sendo desonesto. Só que você vai ter que expor a desonestidade dessa outra pessoa. Ou usar aqui até de persuasão para que você possa obter respostas. Então, cuidado, porque essa energia de roubo, o 7 de espadas é alguém que rouba, 5 de 7 espadas. E há necessidade aqui de você se posicionar e dizer não. Então, você precisa mudar no sentido de centrar um pouco mais em ti e elevar a tua vibração. Então, ter um pouco também de cuidado com a energia material. Por exemplo, se a outra pessoa não tem crédito, por que ela está pedindo crédito a ti? Se ela não tem, consequentemente, ela não será responsável por isso. Então, cuidado aqui com a tua energia material, porque isso pode gerar um conflito. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo
do signo de Peixes. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano, bem como em algum local aqui da tela vai aparecer o número do meu WhatsApp, ok? Então, na casa 4, as influências externas benéficas sobre ti, o tarô pede para que você centre um pouco mais em você. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Depois as outras pessoas. Então, você está pensando muito nos outros, né? A roda da fortuna, a serpente, o 10 de paus, o 7 de espadas, e acaba aqui esquecendo um pouco de si. Não é no sentido egóico, até porque o 2 de paus é energia de conquistas. São decisões importantes, né? Sobre continuar uma relação ou se abrir para as novas oportunidades. Aqui também fala de viagens e conquista de um novo território, mas é a necessidade de expandir. Porque às vezes nós ficamos aqui num platô, idealizando, vislumbrando e não fazemos o movimento para essas conquistas. Não adianta. Assim nós não iremos conquistar nada. Se ficarmos aqui sem fazer a ação, sem fazer o movimento, isso não se concretiza, não se materializa. Então você precisa se movimentar um pouco mais para que você possa materializar aquilo que você deseja. Então você ultrapassando os seus limites. Há força de vontade, então tem que dar o passo para aquilo ao qual você quer conquistar, estimular também essa vontade para um determinado objetivo, para uma meta. Então o 2 de paus é você conquistando, e não há limite para aquilo que você quer conquistar. Precisa, como eu disse anteriormente, apenas fazer o movimento e se dedicar um pouco mais e colocando-se aqui em primeiro lugar. Primeiro você vai fazer para você e depois você vai fazer para as outras pessoas. Até porque na casa 5, como resultado, como um conselho, nós temos um pendurado. E o pendurado está sobre a energia dos livros, que é a energia de muita prosperidade, né? Os livros traz essa perspectiva de conhecimento. É uma carta de contratos, papéis, documentos, expansão. Mesmo que você esteja vivendo algumas adversidades, alguns problemas, veja as coisas sempre sobre uma outra perspectiva. Às vezes a gente traz essa energia de rendição, de sacrifício, onde a gente precisa se voltar para dentro, né? Ver as coisas sobre um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva, porque há aqui muita luz e muito brilho sobre você. Então, precisa enxergar um plano maior. Então, os problemas que estão à sua volta irão se dissolver gradativamente. Não dê atenção excessiva a isso, pense sempre na resolução do problema, que os problemas se dissolvem. Aqui nós temos também um período de reflexão, de sacrifício dentro das questões afetivas e sentimentais. É preciso reavaliar a relação. Então, alguns aqui, durante esse mês de agosto, avaliando a relação ou até mesmo fazendo uma pausa para refletir sobre ela. Porque se você está aqui infeliz dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma relação afetiva e sentimental, a única opção aqui é colocar um ponto final naquilo que te traz infelicidade. Porque há um sentimento de aprisionamento, de insatisfação e de mágoas, e isso acaba nos adoecendo. Então, o outro não mudará. E assim como o 2 de paus, o pendurado, traz essa perspectiva de novas possibilidades. E você tem que expandir nessa energia, nessa vibração. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa, bem como o mês de agosto, é o anjo de número 19, Leuviá. Um salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 39. Anjo 19 na Cabala, Leuviá, salmo 39, e a mensagem diz o seguinte: você é um filho especial aos olhos de Deus. Invoque este anjo para que o auxilie a se manter firme e decidido para atingir os seus ideais, evoluindo material e espiritualmente. Este anjo o ajudará a se manter jovem e amoroso. Leuviá, anjo de número 19, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 39. Desde já eu sou extremamente grato a ti por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por segurar em nossas mãos
Esse canal, ele só coexiste graças a ti. Eu sou extremamente grato por isso. E que esse mês de agosto, né, seja um mês repleto de realizações, de crescimento pessoal, de paz e de muita luz dentro da sua casa. E se possível, também se inscreva lá no nosso outro canal. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, como depois vai aparecer aqui em algum local dos cards a indicação de um vídeo que nós postamos lá recentemente. Abri esse outro canal para que a gente possa aqui manter também esse canal, né, de tarô em movimento. Se possível, nos auxilie. Sou extremamente grato. Paz e muita luz. Beijos em seu coração. Namastê. O mês de agosto abençoado. E a gente se vê em breve.